Olá, amigos do canal Arregui. Esta segunda-feira, 4 de maio, amanheceu com duas notícias muito tristes para a cultura nacional, né, com duas mortes que a gente lamenta profundamente por serem personagens populares que encantaram gerações, cada um ao seu estilo. Um deles, um músico, letrista, cronista de primeira, ele é médico de formação também, e o outro, um ator de teatro, de cinema, de televisão também, que marcou história. E o futebol brasileiro, de alguma forma, também rende seu tributo a essa dupla, porque, ainda que de passagem ali, ambos fizeram ou protagonizaram obras que tinham o futebol, ou têm o futebol, como pano de fundo. A primeira morte que a gente lamenta, pela agonia dos últimos dias, né, do Aldir Blanc, o carioca Aldir Blanc, um carioca típico, Zona Norte, Tijuca e arredores, Rua dos Artistas e arredores, um delicioso livro de crônicas dele. Foi meu vizinho na Tijuca, digamos assim, né? O Aldir escreveu como ninguém sobre o cotidiano, sobre transformou a banalização, a banalidade do cotidiano em coisa fina, refinada em suas letras, e que ele compôs em parceria com o João Bosco, com músicas deliciosas que marcaram gerações. Só no disco Galos de Briga, no final dos anos 70 ali, são duas obras, a faixa número 1 e a faixa número 2, que tinham futebol como pano de fundo. A incompatibilidade de gênios, aquela quando você gritou Zico no segundo gol do Mengo, tal, tirei sem sentir o cinto, tal, que um é Vasco, outro é Flamengo, tal, aquele negócio do briga do casal, e a outra, o gol anulado, né, que também fala de euforia de um gol anulado, tal, aquela coisa assim, comparando com as coisas da vida. São duas músicas muito belíssimas, abrindo um dos mais belos discos da dupla, e o Aldir, que vivia o futebol, era vascaíno, acompanhava. Eu entrevistei certa vez uma matéria que fiz em companhia do Tadeu de Aguiar para o JB em 87. Fizemos uma longa entrevista com o Tele Santana, quando o Tele estava dirigindo o Atlético, havia voltado ao futebol dirigindo o Atlético. O Atlético ia jogar no Rio, não lembro nem mais contra quem, e isso não é o que menos importa agora. Estava concentrado ali no Luxor, no Leme, na Gustavo Sampaio. Tadeu e eu passamos uma boa parte da tarde ali, 2 horas de um papo ótimo com o Tele, numa entrevista grande. E para melhorar a nossa matéria, para calçar a nossa matéria, ouvimos algumas personalidades e coube a mim, entre outros, ouvir o Aldir Blanc. Eu me recordo que ele não curtia muito o Tele. Ele me falou, eu não curto muito não. Ele era torcedor do Vasco e não perdoava o Tele por não ter levado a Copa do México no ano anterior o Roberto Dinamite, que ainda se encontrava em forma no Vasco, jogando ao lado do emergente Romário ali. Tele que não apreciava muito o Roberto. Levou em 82 ali de última hora, porque o Careca foi cortado, mas nem deixou no banco, nada. E ele que insistia no Serginho. Aquelas idiosincrasias de treinador, né? Quando o Roberto foi mais jogador do que o Serginho. Mas não é isso que aqui está debatendo. A gente está homenageando a memória deste grande Aldir Blanc, o parceiro perfeito do João Bosco, um cronista de primeira, escritor de mão cheia, e cuja perda a gente lamenta profundamente, desejando todo conforto, ali manifestando todo conforto e carinho à família do grande, inesquecível Aldir Blanc. O outro, o Flávio Miliaccio, um ator paulistano, de cinema, de televisão, 85 anos, né, uma morte mais trágica, porque meio que ele desistiu da vida ali, né, foi encontrado morto no seu sítio, deixou um bilhete lamentando pela velhice. Muito chato, né, esse tipo de morte assim. Um ator que nos alegrou tanto, porque ele tinha muito uma veia cômica. Ele fez aquela série Shazam e Xerife, ele era o xerife, personagem de uma novela que chamava Primeiro Amor, uma das primeiras novelas que eu me lembro na Rede Globo, 72, por aí e tal. E os dois personagens, ele e o Paulo José, o Shazam e o xerife, foram transformados numa série depois que, um ano depois, aparentemente, uma série que a Globo criou, Shazam e Xerife, e ele nos divertiu muitas gerações, fez tipos inesquecíveis. E um deles do cinema, no futebol. Os dois filmes, Boleiros, do Hugo Giorgetti, filme delicioso, reunindo personagens, histórias folclóricas e típicas do universo do futebol, ambientados num bar em São Paulo. Ele fazia um tipo de um ex-jogador que tinha
vivido seus momentos de glória, no Corinthians estava no ostracismo, e ele, deprimido por ter sido esquecido, ele se desnuda na frente do público ali, né? Baixa a roupa ali, mostrando as cicatrizes do tempo, toda a dor de ter sido esquecido, de estar fora do noticiário. Algo muito comum com o futebol hoje em dia. A família do Flávio Miliati também, todo o nosso carinho, todo o nosso conforto por esse tipo que alegrou gerações. Hoje chegou a surgir, ser comunicado, eu até embarquei nessa, no Twitter, até no canal aqui, a morte do Marinho, ponta-direita, que jogou no Atlético, no Bangu, na América de Rio Preto, jogou na Seleção Olímpica em 76, lançado pelo Tele no Atlético nos anos 70, junto com o Reinaldo, mas o Marinho, o Atlético chegou a divulgar isso, mas depois a família desmentiu, ele está mal no hospital, torçamos para que saia dessa, que se recupere, ele está muito doente, né? Marinho tem 65 anos apenas, ainda uma boa idade, né? Mas ele se enveredou muito pela bebida depois que perdeu um filho, tragicamente um garoto afogado na piscina no Rio. E o Marinho, muito doente, foi levado pela família de volta para Belo Horizonte no ano passado, se encontra entre a vida e a morte no hospital, lutando pela vida, torçamos para que saia dessa o Marinho, né? Acompanhando aí esses acontecimentos. Em nome dos dois grandes personagens, Aldir, Flávio, nossa solidariedade à família e muito obrigado pelo que fizeram pela arte e pela cultura deste país, em que a arte e a cultura andam tão relegados a segundo plano aí, por quem deveria comandar este país. É isso aí, meus amigos. Inscreva-se no canal Regui.